Boa noite, estamos aqui ao vivo em mais uma live sobre fundos imobiliários e hoje a gente vai falar do CPTS, Capitânia Securities FI. Quero lembrar a todos vocês que nós estamos aqui no desafio da renda extra. Assine o Sunfis com 30% de desconto, o link está na descrição do vídeo, não perca essa oportunidade. Bom, CPTS, nós tivemos uma chuva de perguntas aqui, e para procurar responder boa parte das perguntas, nós preparamos uma sequência de slides aqui que, ao passar por esses slides, indiretamente a gente já vai estar respondendo várias das dúvidas que chegaram aqui para a gente, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, e aí a gente vai bater um papo sobre o CPTS, hoje, dia 26 de janeiro de 2023. Vamos lá. O primeiro slide aqui mostra o tamanho do PL dos principais aí fundos de recebíveis imobiliários. Então, você percebe aí que o maior deles é o Canip, com 7,5 bi, KNCR na sequência com 5,8, então os dois fundos aí da plataforma da Quineia, na sequência IRDM 11, depois o CPTS. Então, o CPTS é o quarto maior fundo imobiliário aí de recebíveis, né, em termos de PL, com 2,8 bilhões de reais, tá bom? Seguindo em frente, com relação à quantidade de cotistas, é aquilo que eu sempre falo para vocês, que a nossa indústria de fundos imobiliários ela foi reinventada aí de 2017 para cá. Olha a quantidade de novos investidores, né? Tanto nos fundos imobiliários como um todo, que sai lá de 208 mil e vai para 2 milhões, né? Então, 10 vezes o crescimento. Já no caso do CPTS, o crescimento foi ainda mais, no relativo, né? Ainda mais vertiginoso. Ele começa ali, ele finaliza, né, 2018 com 3 mil cotistas e hoje já quase 203 mil investidores em sua base aí do CPTS 11, tá certo? Seguindo em frente aqui, peraí, opa, acho que eu passei 2, voltando, deixa eu só ver aqui, isso. Então, falando um pouquinho sobre a quantidade de cotistas, né? Então, ele está no quarto lugar também, em termos de PL, ele é o quarto lugar, e em termos de quantidade de cotistas, ele também é o quarto lugar, isso quando a gente está falando de fundos de CRIs, tá? Então, o MXRF disparado aí com quase 740 mil investidores, o Iridium com 277 mil, a HCTR com 209 e o CPTS aí com quase 203, conforme eu falei. Olhando pela liquidez média diária do fundo, 6,8 milhões de reais por dia, com base, né, na média dos últimos 30 dias, tendo como fonte o portal statusinvest.com.br. Seguindo em frente, o retorno total histórico do fundo desde 2014, então lá se vão aí 6 anos e pouquinho, né? Não mais, 8 anos e pouquinho, nós temos aí um retorno total histórico bem consistente. Como vocês podem perceber, na reta final ali tem esse escorregão, que não é uma característica isolada do CPTS, e vocês vão entender, na minha visão, tem um motivo dessa queda toda aí, né? Ou pelo menos uns 2 motivos dessa queda toda, e isso fez com que o fundo ficasse abaixo aí da referência IPCA mais 6, que é uma referência que a gente gosta sempre de observar e comparar. De toda forma, o fundo bastante acima do próprio IPCA, bastante acima do próprio IFIX e do 100% do CDI, tá certo? Seguindo em frente, mostrando um gráfico. Esse gráfico ele é sempre muito importante de vocês verem, né, o quão relevante é o reinvestimento dos rendimentos, né? Então, obviamente, o fundo hoje ele negocia com um certo valor aí mais baixo do que os R$ 100, mas espera-se que um fundo de recebível ele fique mais na órbita dos R$ 100. É porque o fundo está bastante descontado, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas se você observar, os rendimentos impulsionam o retorno total do fundo. Poxa, Baroni, mas se tivesse no CDI seria a mesma coisa. Não, vocês mesmos puderam perceber no gráfico anterior que aqui também é o CDI acumulado, né? E se você consumir os juros do CDI, você vai ter apenas o principal também e com rendimentos menores, tá certo? Seguindo em frente, aqui já começa a mostrar para vocês que o fundo, historicamente, tem uma média
de dividendo de 11,5, né? 11,53 mais precisamente. Isso eu estou falando de dividendo anual. Na média, lá desde 2014, 15 até agora, nesses últimos 8 anos aí, você teve uma média de 11,53 para o fundo. Se vocês observarem agora, o dividendo está próximo de 15, tá? Próximo de 15, quando você considera os últimos 12 meses de média, com base sempre no fechamento da cotação, tá? Esses gráficos, eles são sempre elaborados com base no fechamento da cotação. E aí, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que se o dividendo está muito próximo do seu patamar histórico e bem acima, ele chegou a ter uma alta muito expressiva lá em 2016, né? Mas se você desconsiderar esse pico lá de 2016, ele está praticamente na sua máxima, né? Desconsiderando esse recortezinho de 2016. Isso quer dizer o que na prática? Que nos últimos 12 meses, o fundo, relativizando no yield, ele está entregando um retorno bem acima da média e muito próximo do seu topo, justamente porque as cotações caíram, e as cotações caindo faz com que o dividendo suba, né? O dividend yield, tá? Não o dividendo reais por cota, eu estou falando dividend yield, tá certo? Continuando, em termos históricos, o fundo pagou, desde 2014, 0,95, ou seja, 95 centavos por cota, historicamente falando. E agora, quando você dá um zoom ali de 2020 até aí meados de 2022, você percebe que o fundo veio conseguindo manter os rendimentos nos seus patamares assim mais elevados possíveis, né? Ali em 2015 até 2016 também foi bastante elevado, mas de 2020 para cá, o fundo conseguiu entregar uns rendimentos muito elevados. E se você observar, ele cai fortemente aí nos últimos 3, 4 meses, e na minha visão já é o primeiro motivo pelo qual o fundo está caindo. A gente abriu um box de perguntas nas redes sociais e recebemos uma chuva de perguntas, embora, como eu disse, aqui nesses slides a gente já está respondendo várias delas, mas este foi, na minha visão, um dos principais motivos da queda das cotações do CPTS, porque os dividendos caíram muito. O fundo vinha conseguindo entregar na faixa aí de 1,10 por cota de uma maneira consistente, porque ele vinha destravando essa inflação, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a demonstração de resultados do fundo. Vocês vão perceber o quão impactante é quando você tem um cenário de deflação num fundo como o CPTS, tá? E de novo, tá? Isso não é uma característica isolada do CPTS. Vários outros fundos de papéis também tiveram ou passaram por essa mesma questão aí da deflação e esse impacto significativo, tá certo? Então, na minha visão, esse é o primeiro dos motivos. Falando alguns destaques agora adicionais para vocês. Primeiro, o último relatório gerencial foi publicado em 13/12, ou seja, em 13 de dezembro, referente a novembro. Eu acredito que ainda até o fim desse mês, a gente terá um novo relatório aí para o fundo, né? É bem possível que até para manter essa atualização aí do mês, né? Porque senão vira para fevereiro e aí vai ficar 2 meses defasados, é bastante coisa. Então, possivelmente, a gente deve ter ainda alguma versão nova do fundo, do relatório. O foco claramente do fundo nesses últimos 2 anos foi direcionado para operações high grade indexadas ao IPCA. Isso quer dizer o quê? Que o fundo deixou um pouquinho de lado as operações CDI, tanto que daqui a pouco vocês vão ver um gráfico. A quantidade de exposição em CDI é mínima, praticamente 1,2%, mínima, e basicamente as operações buscam ativos de menor risco. Isso quer dizer o quê? Que a gestão consegue até ser mais ativa. Operações high grade nesses últimos 12 a 24 meses, elas se tornaram mais atrativas para o grande público. Isso fez com que o gestor pudesse fazer uma gestão mais ativa. Em alguns relatórios gerenciais, a gente viu movimentos assim de 400, 500 milhões de reais entre um mês e outro. Então, o CPTS, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, é um dos fundos que tem a maior gestão ativa. O que eu quero dizer com isso? É que a capacidade da gestão em originar novas operações e reciclar esse portfólio, vender posições, recomprá-las, destravar a inflação, é de fato um ponto que chama a atenção e que salta aos olhos quando você compara com os pares, né? Vários fundos imobiliários carregam a mesma carteira,
durante muito tempo, às vezes faz uma venda aqui, outra ali pontual, mas o CPTS historicamente movimentou aí milhões, quiçá bilhões de reais nesses últimos 2, 3 anos, principalmente, tá? Foram 12, vou repetir, não foram 12 emissões realizadas desde agosto de 2014, e o que a gente pôde perceber é que o custo histórico foi sempre ali na faixa de R$ 2, R$ 3, porém, nessa última oferta foram pouquíssimos centavos, salvo engano, 25, 20, 30 centavos a última emissão do fundo. Então, quem sabe a gente está tendo aí uma nova realidade. Então, historicamente, eles fizeram emissões um pouco mais caras, mas a última especificamente foi muito, muito, muito barata, tá? Foram R$ 12,17 distribuídos em 2022, e aqui a gente pegou um dado bem interessante, que foi o preço médio de 2022. O preço médio, assim, por hipótese, se você pudesse ter adquirido uma cota por dia, é mais ou menos essa a conta, tá? O preço médio em 2022 das negociações do fundo foi de R$ 91,60, tá? Então, o que isso quer dizer na prática? Quando você cruza os 12,17 de rendimentos distribuídos, e por hipótese, se você tem um preço médio em linha com o que foi 2022, você tem um yield anualizado aí acima de 13%, tá? Agora, se você considerar valores mais baixos, o que o fundo negociou por várias vezes, né? Sem dúvida nenhuma, o seu yield potencialmente é maior. Como eu disse para vocês, o yield está próximo a 15 naquele gráfico que eu mostrei agora há pouco, justamente porque ele pega o base de fechamento. Então, como ele pega a base de fechamento, ele dá essa distorção para cima, óbvio, né? Porque ele pega fechamentos de cotação. Nesse caso, eu quis trazer aqui um preço médio de 2022, tá? Alavancagem do fundo, de novo, com base no relatório de novembro de 2022, tá? Era de 9,1% do PL num custo de CDI mais 0,67. O que é a alavancagem? Ele pega, dentro das mesas, das plataformas de bancos e corretoras, ele pega um dinheiro emprestado num custo de CDI mais 0,67, paga uma despesa financeira, só que ele aloca ou busca alocações acima desta taxa, tá certo? Bom, dados aí de novembro de 2022, despesas financeiras projetadas com alavancagem de 0,12 centavos, mais ou menos. A inflação retida ela está negativa em 58 centavos, e aqui agora eu quero dar uma opinião, tá? A inflação ficou positiva durante muitos e muitos e muitos e muitos meses. Como o CPTS ele foi impactado pela deflação, a inflação acumulada ficou negativa. Porém, contudo, todavia, entretanto, esse relatório é de novembro e tem uma defasagem de 2 a 3 meses. Eu imagino que pelos próximos 1 ou 2 meses, essa inflação ela vai zerar e voltar para o campo positivo, tá? Então, esse pode ser um dos motivos também da queda das cotações no mercado secundário, que, na minha visão, possui um certo exagero aí, justamente porque as pessoas estão se baseando nessa deflação como algo normal. E eu não acredito nisso. Honestamente, a inflação ela volta para o campo positivo de uma maneira mais definitiva, e o CPTS, assim como vários outros fundos, começaram já a distribuir rendimentos maiores. Então, se você olhar, o pior momento já passou, ele já volta para o campo positivo. Talvez não volte para o patamar de 1,10 por cota, 1,05, 1,10 por cota, mas também não é 30, 40 centavos por cota, como a gente viu ali entre setembro e outubro, tá bom? O lucro negativo não realizado no book de FIIs, de 77 centavos, o que é isso? Inclusive foi uma pergunta que chegou bastante para a gente. O que é o CPTS, né? O CPTS ele é um fundo de CRI? Ele é um FOF? Ele é um hedge fund? O que ele é? Eu diria que o CPTS é o CPTS, tá? Eu acho que ele carrega uma característica até semelhante à que a gente vê no Iridium, né? Que é um fundo que tem praticamente aí 2/3 do portfólio alocados em CRIs, mas usa praticamente 1/3 para outros fundos imobiliários, para estratégias paralelas, principalmente buscando ancoragem de fundos mais exclusivos. Então, ele é o que é, ele não é nem um FOF, nem um hedge fund, e nem um fundo de CRI puro sangue, clássico, tradicional. Ele é um fundo de CRI, essencialmente, na sua natureza, mas que joga um jogo ali que é semelhante ao que acontece em FOFs também, tá bom? Mas, Baroni, se você tivesse que falar alguma coisa, ele é um fundo de ativos líquidos, ou seja, ele é um fundo mais de recebíveis mesmo, tá bom? Não há reservas. Só uma coisa, tá? O lucro negativo aí, ele é não realizado. Então, assim, é como um FOF que comprou fundos e
essas cotações ficaram negativas, isso impacta o valor patrimonial, inclusive daqui a pouco a gente vai ver um gráfico sobre isso, que também foi uma das perguntas que chegou, impacta o valor patrimonial, mas se o gestor não vender essas posições, esse prejuízo não transita necessariamente pelo caixa, ou seja, não impacta resultado. Então, muito cuidado, porque essa frase aí, lucro negativo não realizado, ele é muito importante. A inflação retida negativa é quando você tem uma correção monetária negativa, que enquanto ela não virar para o positivo, vai ficar sangrando o rendimento, tá? Que é o que aconteceu, e na minha visão já virou-se essa chave, ou no mínimo aí próximo de zero, caminhando para o positivo. E o lucro negativo não realizado no book de FIIs é uma coisa que pode estar R$2 por cota, vai impactar muito o valor patrimonial, mas não necessariamente vai impactar resultado, tá? Porque o que interessa é os rendimentos que são distribuídos dentro desses fundos. Não há reservas acumuladas, isso aqui é uma coisa importante também. O fundo ele ficou sem gordura. Como ele está sem inflação acumulada, não tem como realizar lucro, pelo menos na boa parte dos fundos imobiliários que ele tem na carteira, ele não tem reserva, ele não tem gordura. Então, isso para mim seria talvez o terceiro motivo da queda das cotações do fundo no mercado secundário. Então, veja que todos os motivos que eu elenquei são motivos transitórios, não são motivos definitivos, não são motivos que deveriam trazer uma preocupação definitiva para os 203 mil cotistas do fundo. Agora, uma preocupação transitória, ou seja, uma preocupação contextualizada para esse recorte temporal, aí sim faz sentido, até porque o fundo vive um dos seus piores momentos do ponto de vista de valor patrimonial, a gente vai ver isso daqui a pouco. Pessoal, antes de eu falar aqui, eu quero lembrar a vocês que a gente está com o desafio da renda extra, o banner está aqui para vocês na tela, e vocês podem acessar o link na descrição do vídeo, tá bom? Então, por favor, acessem aí. Até olhei aqui no chat rapidinho, alguém falando que virar padrão a deflação, eu acho isso muito, muito, muito pouco provável no Brasil, tá bom? Muito, muito pouco provável. Até porque deflação consistente é muito preocupante também. Então, eu não vejo que os governos e o próprio Banco Central deixaria a deflação ser persistente. Ela ocorreu por motivos muito claros com relação a combustíveis, etc., né? Então, isso ficou muito bem definido ali, mas é algo transitório, foi transitório, ela já voltou para o campo positivo, já tem 2 meses de positivo, e pelo que tudo indica aí nas prévias, deve entrar para o terceiro, para o campo positivo. Agora, essa demonstração de resultado do fundo, para mim, é uma grande aula de fundos imobiliários que todos vocês devem olhar e aprender várias coisas, tá? Várias mesmo. Eu ia até fazer alguns destaques aqui, mas até fica com dificuldade de fazer de tantas informações relevantes que tem aí. Vamos começar pela primeira aqui, que é a atualização monetária. Olha que loucura isso. Em junho de 2022, o fundo teve de atualização monetária, de correção monetária, 31.779.000, tá vendo aí? Deixa eu ver se eu consigo com o mouse mostrar, ó. 31.779.000 de correção monetária. Vou até ampliar a tela, só um pouquinho. Olha isso, ó. 31.779.000 de correção monetária. Em julho foi para 20 milhões, em agosto para 14 milhões. Aqui, quando começa a deflação, olha como ela vai caindo, tá? Ela ainda tem alguma coisinha para ser realizada e transitar no caixa, mas só para vocês terem noção, em novembro, na minha opinião, foi o pior mês do fundo. Foi onde ele reconheceu praticamente toda a deflação que estava presente dentro do seu portfólio. Foi para 3 milhões e 300 negativo de atualização monetária, tá? Então, assim, na minha opinião, pode ser que em dezembro ainda tenha alguma coisa negativa, mas eu estou batendo nessa tecla que é na minha opinião, gente, porque é uma visão minha, que é uma leitura minha, tá? Esse valor, ele não deve ser a regra. Então, 31 milhões não é a regra, da mesma forma que 3 milhões não é a regra, negativo. Eu acho que alguma coisa entre 10 e 20 milhões de reais me parece algo muito mais palatável para o portfólio do fundo do que 3 milhões negativo ou 31 milhões positivo, tá? Então é isso. Pessoal, alguém perguntou aqui sobre mercado secundário. Mercado secundário é um mercado de bolsa mesmo. Aí lá no home broker, comprar e vender é mercado secundário. Resultado de negociação de CRIs também foi muito ruim em novembro de 2022. Ele ficou com prejuízo. Ele deve ter negociado alguns CRIs, deve não, né? Negociou alguns CRIs e realizou prejuízo, tá?
Por outro lado, em novembro, ele conseguiu ganhar 5,6 milhões de ganho de capital com fundos imobiliários. O recorde aqui, né, nesses meses aqui, 6 meses, foi em outubro, quando o mercado de fundos imobiliários deu aquela esticada, lembra? Todo mundo aqui vai lembrar que entre setembro e outubro o fundo imobiliário deu uma esticada. Então eles ganharam muito dinheiro para o cotista entre setembro e outubro. 14 milhões em setembro e 18 milhões em outubro. Em compensação, ele realizou um pouco de prejuízo aqui. Outra informação legal que dá para vocês aprenderem aqui é com relação aos custos do fundo. Então, assim, ó, hoje você tem no acumulado de 2022 2 milhões e 800 de taxa de administração e 24 milhões de taxa de gestão, né? Então, se você soma os dois aí, você tem alguma coisa próximo a quê? 26 milhões e 800. Então, 26 milhões e 800 foi o custo do fundo em 2022 no acumulado. Se você olhar as receitas de 412 milhões, se você dividir por esse valor, você vai ter, olha aqui, estou fazendo uma conta aqui na calculadora rapidinho, você vai ter um custo relativo de 6,5%. Então, é um fundo que a gestão ativa ela está precificada de uma maneira interessante, né? Porque você está tendo uma gestão ativa super intensa e o custo do fundo é de 6,5%. Aliás, isso aí é uma polêmica que as pessoas viram e mexem e falam, né? Ah, mas não vale a pena investir em fundo imobiliário que você tem que pagar gestão e administração. Então, aqui é um exemplo clássico de uma gestão e uma administração combinada em 2022, dando 6,5% das receitas do fundo. Ah, mas eu quero saber em relação ao resultado. Bom, aí você está sendo mais exigente, né? Se você quiser saber em relação ao resultado, você já tem que colocar todas as despesas, inclusive as despesas com alavancagem, né? E aí você vai ter 26 milhões por 329, o custo sobe um pouco aí para 8%, tá? Mas então, assim, é muito legal vocês aprenderem com isso daqui, tá? Então, você consegue saber quanto que o fundo teve de ganho de capital, né? Então, se você olhar aqui, ó, ganho de capital com fundos imobiliários, 38 milhões. Então, se você dividiu 38 milhões pelos 412, só de ganho de capital com fundo imobiliário foi 9% das receitas em 2022. Tá? Então, assim, é muito interessante vocês verem isso. Tá? Despesa negativa, quando vocês estão vendo entre parênteses, é porque é negativo. Tá? Baroni, tem alguma coisa a criticar aqui? Não é a criticar, mas se vocês observarem as despesas com alavancagem, elas são elevadas. Então, uma coisa que a gestão pode até mostrar é começar a colocar o quanto é a despesa ou receita líquida, né? Ou seja, quanto eu gastei com alavancagem? Porque você olha aqui e fala, poxa, eles gastaram 4,3 milhões com alavancagem. Tá, mas qual foi o benefício? O benefício está em algum lugar aqui, que transitou para frente ou para trás. O problema é que isso não é muito casado. Então, a minha sugestão é que sempre quando o gestor fizer alavancagem em fundo de CRI, que ele coloque o resultado líquido, porque ele está pegando emprestado, no caso do CPTS, a CDI mais 0,67, e tá devolvendo quanto, né? Então, assim, é muito importante isso também, indo ficando cada vez mais claro para o investidor. E aqui mostra por que a reserva está acumulada, né? Praticamente aí 151 mil, que dá 0,00 nada, né? Pelo tamanho do fundo, não é nada. Então, o fundo não tem reservas acumuladas, tá certo? Então, olha só, a atualização monetária em 2022 foi 165 milhões, porque teve muita inflação aqui. E os juros foi 106. Baroni, o que é isso? Todo CRI ele paga juros mais correção monetária. Você pode ver que os juros é uma coisa super previsível, ó. 11, 12, 10, 9, 10, 11, super previsível. Mas a correção monetária é a tal da inflação que vai para cima ou vai para baixo, e isso impacta a distribuição do fundo. Como ele é um fundo que distribuiu muita inflação durante esses meses mais gordos, ele não teve essa reserva. Isso é erro ou acerto? Não é uma coisa nem outra, é uma característica do gestor e do fundo. Tiveram fundos que procuraram linearizar mais os rendimentos. Uma coisa que eu acho que muita gente está analisando errado, e aqui eu vou até voltar minha tela aqui, muita gente está analisando errado, é comparar fundos mês a mês. Você tem que comparar ano a ano. Porque tiveram fundos que as pessoas estão falando, pô, que gestor bom, ele conseguiu segurar o rendimento. Mas quando você olha no acumulado, ele distribuiu, estou dando um exemplo, tá? 12,50 por cota. Beleza? Estou dando um exemplo, tá? E aí quando você olha outro fundo que você está criticando, nossa, mas esse fundo caiu muito o rendimento. Quando você olha no acumulado de 12 meses, ele distribuiu 12,45, 12,70. Às vezes a diferença é mínima no acumulado de 12 meses, porque às vezes o fundo
usou muito a inflação, deu aqueles rendimentos muito elevados, enquanto o outro gestor procurou manter mais linearidade. Então, só para deixar isso claro para vocês, tá? Seguindo em frente aqui, pessoal, esse gráfico ele é muito, mas muito importante, que ele mostra qual foi o IPCA acumulado no ano e quanto o fundo redistribuiu de rendimentos. Então, assim, ó, em 2022, por exemplo, a inflação acumulada foi 5,79 e o fundo distribuiu R$ 12,17. 2021 foi um ano meio ruim, até porque o fundo teve mais CDI também, o CDI foi muito baixo de 2020 para 2021, ele tinha uma carteira mais híbrida, tá? Então, se você olhar, por exemplo, ó, a inflação foi 10 e o fundo distribuiu 12,18, não foi tão legal assim. Mas teve anos, desculpe, que foi muito bom. A inflação em 2017 foi 2,95 e ele distribuiu R$ 10,39. Então, assim, onde eu quero chegar? 2018 também foi legal, ó, 3,75 e distribuiu 9,22. Por isso que esse recorte de 2020, 2021 para cá, ele é meio cruel, porque muita gente pegou um recorte meio que desfavorável, principalmente em 2021, que a gente teve um ano muito confuso do ponto de vista de juros, inflação e etc. Tá? Então, esse gráfico ele é bem interessante. Agora, gente, olha que coisa mais fantástica esse gráfico. Mais uma vez agradeço aqui o nosso ilustríssimo Marcos Gurgel, Marcos Araújo, que nos ajuda aqui a fazer estes gráficos tudo. Pessoal, presta muita atenção. Historicamente, o CPTS negocia com ágil, essa linha azul. Então, historicamente, ele negociou na média 1,02, ou seja, ágil. Hoje, tá? A gente fechou esses dados aqui um pouco mais cedo. Pode ser que tenha mudado um pouquinho no fechamento do mercado. Quando a gente fechou esses slides aqui, foi mais ou menos na hora do almoço. 0,87. Então, assim, veja o tamanho da discrepância se você partir do pressuposto que os investimentos tendem a voltar às médias, né, o chamado retorno às médias, você tem aí um upside extremamente considerável para o caso do CPTS. Então, completamente deslocado do seu padrão, da sua média. Está na mínima das mínimas do ponto de vista de desconto patrimonial. Tá? Isso, para mim, seria o quarto motivo da queda, né, das quedas, né, de você ter um valor patrimonial, aqui eu acho que eu falei, mas não passei o slide, né? Esse seria o quarto motivo das quedas. Porque como o fundo tem muito CRI lá dentro, que está marcado a mercado, muito CRI, que quando você faz a marcação pela NTNB, que subiu muito, o valor patrimonial cai, e fundos imobiliários que foram comprados e hoje estão negociando abaixo também, você tem um valor patrimonial na sua mínima história. A média histórica do CPTS é 97,70. E hoje ele está negociando a 88,76. Tá? Não sei quanto fechou. Desculpe, quanto é que está o. Não, mas eu acho que esse aqui está atualizado. Não, esse aqui não tem atualização, porque o informe mensal acho que é de 15/1, então ele é com base no fechamento do mês anterior. Então, acho que esse aqui deve estar atualizado sim, 88,76. Então, mostra uma diferença de praticamente aí 9 a 10 reais por cota, né? 9 reais por cota de desconto patrimonial, de valor patrimonial, melhor dizendo, de valor patrimonial com base no seu histórico, tá? Alguém perguntando se essa live foi gravada em novembro? Não, Júnior, essa live está ao vivo, tá? Estamos falando aqui ao vivo para vocês. É porque o gráfico não apareceu aqui na legenda, né? E lembrando sempre aqui que o relatório gerencial aqui que a gente está usando como referência foi publicado no dia 13 de dezembro, referente a novembro, tá? Mas esse dado aqui é do informe mensal, então creio eu que ele não tenha tido mudança agora recente, tá bom? Essa aqui é um gráfico sensacional que vários gestores começaram a fazer, que mostra uma análise de sensibilidade, né? Que mostra o seguinte, olha, com base nos preços, quanto você tem implicitamente de rendimentos. Então, salvo engano, o CPTS, inclusive, fechou abaixo de 79 hoje, né? Quem estiver nos acompanhando ao vivo aí pode até colocar, colocou aí, ó, 77,52, né, Zé Antônio? Acho que é isso. Então, hoje, implicitamente, ele está até mais do que IPCA mais 9, já líquido. Então, olha isso, gente. A carteira ponderada do fundo hoje é IPCA mais 6,60, que ele tem lá quase 70% do portfólio, tem um pouquinho em CDI mais 3,50, tem lá a sua liquidez de quase 4% e tem cerca de 26% alocado em fundos imobiliários. De novo, referente a novembro de 2022.
Considerando que o fundo hoje está 77, e essa tabela ainda não mostra de 77, porque o fundo caiu muito de novembro para agora, né, do final de novembro para agora, implicitamente, fazendo uma conta rápida aqui, está mais para IPCA mais 9,20, 9,25, considerando aí, né, entre 9,15 e 9,25, considerando a cota 77,52. Então, se você tem hoje CPTS, o fundo implicitamente está te entregando um retorno líquido de custos, líquido de imposto de renda, óbvio, IPCA mais 9,15, 9,25, alguma coisa assim, tá? Em grandes números, 9,20, para arredondar aqui. Olha para vocês verem o tamanho da disparidade entre os ativos hoje de renda fixa tradicionais, tá? Mas, Baroni, você garante que ele vai entregar isso? Eu não garanto que ele vai entregar isso, porque depende de uma série de questões de mercado, mas por uma lógica natural, considerando que os CRIs têm seus ciclos naturais, que tem uma duration média de 4, 5 anos, considerando que o seu horizonte de investimentos é mais de médio e longo prazo, tudo leva a crer, com todo o cuidado que eu estou falando aqui para vocês, que hoje o CPTS, implicitamente nas condições de R$ 77,52, ele tem esse retorno aí de IPCA mais 9,05. No 79 ele está 9,05, no 77 ele vai estar perto de 9,15, 9,20, tá? Bom, essas aqui são as 10 maiores posições do fundo, de novo com base em novembro. Você pode ver que tem alguns fundos que vocês nem conhecem muito, que são fundos exclusivos, são fundos... aliás, essa é a grande estratégia do CPTS, que é justamente agora eu já começo a falar para vocês por que ele não é nem um fundo de CRI, nem um FOF, nem um hedge fund. Ele é um fundo de CRI, essencialmente, mas que busca estratégias alternativas em fundos imobiliários, principalmente onde ele é majoritário, onde ele consegue ancorar ofertas, onde ele consegue fazer arbitragens entre ofertas, né? Então, fica muito evidenciado. Eu peguei aqui, são vários fundos, mas eu peguei aqui as 10 maiores posições, que na minha visão são as mais representativas. Você pode ver que abaixo do VXXV, você já tem valores inferiores a 1% de exposição, super pouco significativo. E o CPTS tem, inclusive, 91,7% do fundo, conforme esse dado aqui à direita. Então, vou até aumentar aqui um pouquinho a tela de novo para vocês. Então, se eu aumentar aqui, vocês vão ver, né, que o GTLG ele tem 34%, o HSRE 27%, HBRH 73%, TRXF 51%, NIL 60%, GURB ele tem todo ativo, né, todo o fundo é dele, GALG 17%, EVBI 63%, praticamente dois terços do fundo, e VXXV 91%, tá? Mas se vocês consultarem, vocês vão ver, inclusive, mais informações sobre outros fundos. Eu acho que acabou, é isso. Pessoal, basicamente, eu quero lembrar a todos vocês, de novo, a gente está nesse desafio da renda extra, assine com 30% de desconto, é só vocês clicarem na descrição. Eu acredito que eu passei praticamente por todas as perguntas, a gente quis fazer justamente esta apresentação, porque ao passar pela apresentação, a gente já resolve todas as perguntas. Eu acho que assim, o que vocês mais questionaram é assim, o fundo é high grade, é high yield, é middle risk. Ele claramente é um fundo que busca operações high grade, mas se eu pensar que o fundo ele tem uma exposição também a outros fundos imobiliários de outras naturezas, eu classificaria o CPTS mais como um middle, pensando no todo, não no book de CRIs, tá? Pensando como um todo, eu colocaria o CPTS como um fundo middle risk, tá? Bom, falei da questão do retorno implícito, falei da questão do desconto patrimonial que está na sua mínima histórica. Muita gente perguntando se ele não está muito exposto a outros fundos imobiliários. Eu acho que sim e não. Pode ser que alguém se sinta desconfortável, mas desde sempre o CPTS nunca foi um fundo puro sangue CRI. Talvez só lá no comecinho dele, mas olhe lá, de vários anos para cá, o fundo sempre teve esse viés um pouco mais híbrido. Mas o que eu quero reforçar com vocês é que nenhum fundo ele tem uma exposição elevada, né? O GTLG, que é o que tem maior exposição, é 3%. Então, mesmo que ele tenha muita exposição ao fundo imobiliário, ele não tem uma exposição direcional muito alta.
O quão perigosa é a alavancagem, também muita gente nos questionando. Eu acho que ela não é perigosa, porque alavancagem em fundo de CRI é muito fácil de você resolver, porque você pode fazer uma chamada e pré-pagar muito rapidamente. Então, o que isso quer dizer na prática? Tá? Que quando você pré-paga, é muito rápido para você... desculpe, quando você faz a chamada para pré-pagar, né, a operação compromissada, você tem ativos líquidos do outro lado, então é muito rápido de você resolver. Talvez o que muitos se incomodam é justamente com aquela demonstração de resultados que eu coloquei, que quando vê aquela despesa com alavancagem de 4 milhões, tem ainda 12 centavos para transitar de despesa com alavancagem, às vezes o gestor pode avançar um pouquinho mais nessa transparência aí e mostrar o líquido da operação. Então, olha, eu peguei emprestado 100 milhões, mas eu apliquei esses 100 milhões nesta taxa média, e eu estou com esse custo médio. Então, no líquido ali, dá positivo X milhões de reais, para mostrar um pouquinho também que a operação de alavancagem, ela gera valor, né, afinal de contas, a CDI mais 0,67. Só para vocês terem uma noção, o fundo tem hoje, mesmo que pouco, ele tem CRI a CDI mais 3,5. Então, olha só, é como se eu pudesse pegar emprestado a CDI mais 0,67 e alocar a CDI mais 3, CDI mais 4. Então, isso dá uma diferença significativa para os 203 mil cotistas do fundo, tá certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Então, a expectativa do fundo para 2023, na minha visão, a queda está exageradíssima, tá? Exageradíssima mesmo. Eu acho que implicitamente no fundo high grade você tem IPCA mais 9 e qualquer coisa, é muito elevado, né? Basicamente as operações de CRI são muito líquidas e com garantias bastante claras assim para o mercado. Então, eu acho que para 2023 o fundo ele não deve, talvez ele tenha chegado no seu pior momento, só que as pessoas só vão perceber isso quando os rendimentos voltarem a subir, né? Já começou a primeira pernada aí de alta do rendimento, mas ele ainda precisa se estabilizar num patamar um pouco mais elevado. Um ponto de observação é que, como o gestor ele é bastante ativo, ele normalmente transita toda a inflação e faz pouca reserva historicamente falando. Talvez, pensando nesse novo ciclo para 2023, o gestor volte ou pense em ter o interesse de fazer mais reservas, até para que em momentos mais estressantes assim de rendimentos, ele consiga se segurar um pouquinho mais. Pode ser? Pode ser. Mas realmente a queda é bem significativa. Outro motivo da queda que eu vejo, que eu acabei não falando, é que foi um fundo que foi muito distribuído por corretoras mais populares. E nessas horas, às vezes, o pessoal gira muito a posição, buscando outros tipos de investimentos, e acabam machucando mais o fundo imobiliário que foi mais distribuído nesse tipo de plataforma. Pode ser esse um dos motivos também. Foi um fundo que fez ofertas públicas, ofertas restritas, buscando essas alocações mais em plataformas de corretoras mais populares, e pode ser que isso tenha, nesse momento agora de queda, sido o peso contra, né? E a queda, desculpe, ter sido mais exagerada do que se deveria. É uma opinião, é uma visão minha aqui. Pode ser que isso tenha ocorrido, tá certo? Bom, estimativa de rendimentos para os próximos, estimativa para os próximos dividendos, eu não vou arriscar um número aqui, mas não acho que o normal é 40, 50 centavos, mas também não acho que o normal é 1,10, 1,15, 1,5, 1,10. Acho que o normal é muito mais entre 80 centavos e 90 e poucos centavos. Eu diria que é o mais normal para o portfólio do fundo com base em IPCA mais 6, tá bom? Que é a média da carteira. Implicitamente. Mas, Baroni, você disse que é IPCA mais 9? Não, nos preços de hoje. Então, assim, se você tem um fundo que no valor patrimonial é IPCA mais 6, e qualquer coisa, 6,60, 6,50, mas que com o desconto que ele está agora, implicitamente ele sobe muito, tá? É basicamente isso. Senhores, espero ter ajudado, espero ter respondido todas as perguntas. Mais uma vez eu quero lembrar a todos vocês aí do nosso desafio da renda extra. Muita gente nos acompanha ao vivo. Demorou um pouquinho mais do que o normal aí, mas é porque realmente a gente quis preparar esses slides com bastante cuidado para que vocês possam aí usufruir das informações e das dúvidas terem sido esclarecidas. Um grande abraço,
Até a próxima, um bom restinho de semana. Valeu! Tchau, tchau!